Nos últimos 16 anos, o cinema de super-herói viveu um domínio quase absoluto, e a cada ano que passava era sempre a mesma história, um filme da Marvel lançado que dominava tudo, todas as bilheterias, nenhum filme de super-herói era capaz de superar a Marvel nesse quesito, mas isso acabou, porque um filme dirigido pelo James Gunn e estrelado pelo David, que é o Superman, foi capaz de vencer a Marvel nas bilheterias e com folga. E hoje a gente vai entender por que isso aconteceu, porque isso não acontecia desde 2008, quando o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ganhou do Homem de Ferro nas bilheterias, mas o Homem de Ferro era o primeiro filme do MCU ainda, a Marvel ainda estava se provando, mas só que agora a história é diferente e Superman conseguiu subir nas bilheterias e superar o Quarteto Fantástico, então a gente vai entender tudo isso nesse vídeo de hoje. Bora lá, pessoal, para mais um vídeo aqui. Antes de começar, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, por favor, isso ajuda muito. Então, com a sua inscrição, com o seu like, a gente vai trazer ainda mais conteúdo. Bora lá. Mas antes da gente entender o peso dessa vitória, a gente tem que dar alguns passos atrás e explicar o porquê que a Marvel tá assim, nessa fase de decaída aí, nesses últimos 5 filmes. E o estúdio, por mais de 15 anos, ele se manteve ali no topo, desde 2008. Mas só que os críticos agora dizem que eles estão passando por uma fase chamada fadiga de super-herói. A galera não aguenta mais ver o mesmo clichê de sempre se repetindo, e acabou fadigando o público muito forte que a Marvel tinha. Os números mais recentes mostram isso com clareza. No filme Capitão América, Admirável Mundo Novo, a Marvel conseguiu arrecadar apenas 415 milhões de dólares no mundo todo. Em Thunderbolts, o número já vai descendo e a Marvel fez apenas 382 milhões. E em Quarteto Fantástico, os primeiros passos, a Marvel teve um avanço muito alto no começo, conseguindo aí 386 milhões de dólares já nessas primeiras semanas, só que a bilheteria caiu drasticamente, em mais de 60%, ao todo foram 66% de queda nas bilheterias de Quarteto Fantástico. E podem parecer números muito altos, valores muito altos de dinheiro, só que para uma franquia que já conseguiu arrecadar mais de 1 bilhão de dólares só com o filme, esses valores são muito baixos e acabam nem se pagando o filme. E para Marvel, que como qualquer outra empresa quer gerar lucro, isso é muito ruim, porque não é só a arrecadação de dinheiro, é a falta de interesse do público em assistir os seus conteúdos. As pessoas já não correm para ir no fim de semana, marcar com uma semana de antecedência os ingressos, já não acontece mais isso. Aquela ânsia, aquela ansiedade de você poder assistir um filme novo da Marvel já não tem mais. E aí o problema pode ser muito mais profundo, como você tem que assistir mais de 10 filmes para poder entender um pouco do universo, séries, desenhos, filmes, então é muita coisa, o público não consegue assistir tudo, acompanhar tudo, só que é muito fã, consegue acompanhar todas essas obras, então fica difícil. E é justamente nesse cenário que Superman entra, um clássico das histórias em quadrinhos, dos filmes, que há anos não aparecia. Se a gente desconsiderar aquele filme lá do Snyder Cut, Liga da Justiça, Zack Snyder, aquele filme, aquele reboot que teve, eu não estou suportando mais. Desconsiderando aquilo, fazia anos que o Superman não aparecia, e o James Gunn trouxe o personagem de volta para aquele tom mais clássico das histórias em quadrinhos. Então o filme não depende de outros, ele é sozinho. Se você quiser ir pro cinema hoje, você pode assistir ele solo, você não precisa ter assistido 10, 20 filmes, outras séries, não, você só vai lá, assiste e sai da sala de cinema, como foi Batman, por exemplo. E qual é o resultado disso? É nada mais, nada menos do que 125 milhões de dólares só na primeira semana, já superando o Quarteto Fantástico, que teve ali sua primeira semana 7 milhões mais baixa do que teve o Superman. E não só para por aí, porque ele já arrecadou cerca de 500 milhões de dólares só nesse primeiro mês. Então é muita grana, o filme conseguiu arrecadar demais e não para só por aí, essa bilheteria só vai aumentando. E um dado bem importante é que ele é o filme de super-herói mais rentável de 2025, ou seja, ele é o filme de super-herói que mais deu dinheiro nesse ano. Isso significa que a DC finalmente conseguiu encerrar uma sequência de 16 anos seguidos que a Marvel ali estava no topo e superou a Marvel. E aqui vai a comparação, é que em 2008 Batman Cavaleiro das Trevas conseguiu cerca de 1 bilhão de dólares contra os 585 de Homem de Ferro. Naquela época, desde então, ela nunca conseguiu passar, mas passou esse ano aí e tá passando com muita folga. Cerca de 200 milhões de diferença até o momento, né? Porque vai aumentando, o Quarteto Fantástico acabou caindo, então esse número só
vai aumentar. E qual o motivo desse filme ser tão mais aceito pelo público do que o Quarteto Fantástico, por exemplo? Um dos motivos, querendo ou não, é o diretor James Gunn conseguiu trazer o que a gente queria. Ele é um ótimo diretor nesses filmes. Ele consegue entender o que os fãs querem e coloca no filme mesmo. E o outro é o que eu falei, essa questão de o pessoal já tá cansado de filme com o mesmo sentido, lançando filmes ruins, como foi Eternos, a série da She-Hulk. Então a Marvel vacilou muito e a DC vem numa sequência de acertos muito grande. Lançou Batman, agora veio o Superman, lançou o Flash, que é ruim mesmo, mas já teve Aquaman. E vamos ver quanto vai render esse filme no decorrer do ano. E é isso, pessoal, esse filme conseguiu juntar fãs antigos, fãs novos, fãs de todas as idades, só pra assistir esse filme. Não tem como mais você pensar no Superman e não conhecer aquela letrinha daquela música. Tá todo mundo hypado, mas eu quero saber a opinião de vocês aí no comentário. Se você acha que a Marvel vai tomar o rumo certo, se você acha que agora a DC daqui pra frente vai conseguir se reerguer novamente, como ela é nos quadrinhos e nos desenhos. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o filme, sobre a Marvel, o que seja. Então escreve aí que a gente vai trocar uma ideia nos comentários. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal pra fortalecer ainda mais, eu produzir ainda mais conteúdo sobre Marvel, DC, animes, filmes em geral. Então se inscreve aí, deixe o seu like. Obrigado por assistir até aqui, falou!